Grupos restritos de socorro mútuo, pode ou não pode? Dentro de um cenário onde a LC 213/2025 está em vigor, pode ou não pode? Como é que era antes, tá? Vamos contextualizar, porque tem também essa discussão hoje, que é o quê? Ah não, aqueles que forem atuar como grupo restrito, eles podem continuar, não vai ter problema nenhum, vai dar tudo certo, etc, etc, né? Então tem essa tese. Como é que era antes? Antes funcionava da seguinte forma: a SUSEP, ela sempre teve a postura de tratar as associações como uma atuação irregular no mercado de seguros. Então a SUSEP sempre considerou que uma associação de proteção veicular é uma entidade que está operando o seguro sem a autorização do governo. E aí qual é a jornada dessa luta, dessa briga, dessa guerra? Primeiro ela começa com um processo administrativo interno. Ela olha para você e fala assim: você está vendendo seguro sem a minha autorização. Vai responder um processo administrativo aqui dentro da SUSEP. Segundo, ela provocava ali o Ministério Público para que ele movesse uma ação civil pública, e ela também pedia, às vezes, eu não sei se era ela ou se era o próprio Ministério Público que pedia, a abertura de uma ação penal, uma ação criminal contra a associação e os seus diretores. Então, basicamente, você tinha essas três batalhas para enfrentar: processo administrativo, ação civil, ação criminal. Beleza. A defesa das associações, elas foram evoluindo, e a SUSEP tem uma afirmação que é: as associações captam poupança popular. Então, se capta poupança popular, precisa ser fiscalizado pela SUSEP. Basicamente era isso. Além disso, tem a parte de não pagar imposto, de operar seguro sem autorização, na visão da SUSEP. Ou seja, opera sem autorização tá errado, não paga imposto, tá ali promovendo a concorrência desleal com as seguradoras que pagam imposto, enfim. Basicamente era assim que funcionava. A defesa das associações começou a dizer o seguinte: não, elas não captam poupança popular porque elas são grupos restritos de socorro mútuo. São pessoas que se juntam para repartir prejuízo entre si, para dividir despesas entre si. Então, elas não têm nada a ver com seguro, porque elas estão dividindo um prejuízo que já aconteceu, e a seguradora, ela cobra um prêmio pelo risco futuro. Assim sendo, essas associações elas podem existir, a Constituição permite o direito à livre associação, o Estado não pode intervir no direito à livre associação, etc, etc, etc. Basicamente, essa era a linha de defesa, e é uma linha que começou a ter sucesso. Eu conheço vários casos de associações que tiveram vitórias judiciais com esse tipo de defesa. Aí veio a lei, a LC 213/2025, ela traz para dentro do mercado regulado a seguinte atividade: a proteção patrimonial mutualista. Então, a proteção patrimonial mutualista passa a ser uma atividade regulamentada pela SUSEP. E aí, o que é a proteção patrimonial mutualista? No artigo 88D da lei diz o seguinte, ó: considera-se operação de proteção patrimonial mutualista aquela que tenha por objeto a garantia de interesse patrimonial de um grupo de pessoas contra riscos pré-determinados que sejam repartidos entre os seus participantes por meio do rateio mutualista de despesas. O rateio mutualista de despesas é o regime por meio do qual as despesas para a cobertura dos eventos ocorridos em um grupo de proteção patrimonial mutualista, em período pré-determinado, são repartidas mutuamente entre os seus participantes na forma prevista em contrato de participação por adesão. E aí, na minha ignorância, quando eu li isso aqui, eu falei, então o rateio de prejuízos, o rateio de despesas decorridos da operação de proteção patrimonial mutualista, parece até um trava-língua esse negócio. Então esse rateio agora, ele é regulado pela SUSEP. E aí me surgiu a dúvida: um grupo restrito de socorro mútuo pode continuar atuando sem se submeter a essa lei? Eu fiquei com essa dúvida, não sabia a resposta e ainda continuo não sabendo, para ser sincero, mas eu fui consultar duas bancas de advogados, vou usar o termo banca, eu acho que é pomposo. Fui consultar as duas bancas aí de advogados famosas do nosso segmento. O Renato Assis, do escritório Assis Videira, que é um expoente do nosso segmento. Inclusive, ele escreveu o livro Socorro Mútuo, e consultei também o doutor Alexandre Portes, que também é um advogado de bastante proeminência aí, um cara de destaque no nosso segmento. Eu me comprometi com o doutor Alexandre em divulgar a resposta dele na íntegra, então foi uma resposta longa, e aí se eu for ler aqui acaba o tempo do vídeo, porque eu só tenho 15 minutos. Mas eu vou deixar a resposta dele aqui nos comentários e pedir para o ChatGPT fazer aqui um resumo para mim. Então vamos lá, a opinião do doutor é o seguinte: o direito à livre associação é garantido pela Constituição e permite a atuação legítima das associações, inclusive na forma de socorro mútuo no rateio de prejuízos. Essa é a opinião
do Dr. Alexandre Portes. No entanto, a lei complementar trouxe regras que têm como objetivo regulamentar esse rateio de prejuízos, e isso fará com que a repressão do Estado seja mais severa. Então, se a SUSEP entende que existe uma lei para regular essa atividade e você atua sem se submeter a essa lei, ela vai praticar uma repressão severa contra você. O Estado vai praticar essa repressão severa. A SUSEP já sinalizou que operações não cadastradas serão consideradas irregulares, aumentando a insegurança jurídica, e, além disso, há a preocupação que associações que se cadastrem denunciem outras associações que não se cadastrarem. Então, basicamente, isso vai acontecer. E eu vi gente falando que ia fazer isso mesmo, tá? Não vou dizer o nome, mas eu vi. Além disso, ele indica que jurisprudências recentes dos TRS indicam que os TRS estão com a tendência a aceitar esse regramento como sendo o regramento que deve ser seguido, o regramento da Lei Complementar 213/2025. Apesar da necessidade da regulamentação afastar ali os maus operadores, a forma como a regulamentação foi conduzida, ou seja, a maneira como o texto da lei foi construído sem a participação das associações, é questionável. Por isso, defende-se uma atuação estratégica para garantir que as normas infralegais que vão ser construídas respeitem os limites da Constituição e da nova lei, protegendo as associações legítimas. Além disso, o ChatGPT não colocou aqui no resumo que ele fez da opinião do Dr. Alexandre, mas eu acho importante um ponto que ele mencionou, que é o seguinte: é bom esperar sair o regramento das administradoras ou das cooperativas de seguro, para que daí, conhecendo quais serão os requisitos, né, conhecendo quais vão ser essas normas e esses requisitos, possa ser tomada uma decisão de uma maneira mais embasada acerca de qual vai ser a estratégia, né, como é que eu vou me comportar dentro desse novo cenário. Então, agradeço demais o Dr. Alexandre Portes e também o Dr. Renato. Vou também explanar aqui a opinião do Dr. Renato na sequência, mas agradeço demais os dois pelos esclarecimentos. E o que acontece? O Dr. Alexandre, então, ele fala que a lei, o grupo restrito, ele pode operar, tem base legal para operar, mas ele entende que vai haver uma perseguição em quem operar dessa maneira. Ele acredita que o melhor caminho é trabalhar por normas infralegais que sejam capazes de atender o segmento. Ele também mencionou, e o ChatGPT não colocou no resumo aqui, que defender uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, é muito difícil, muito complexo, vai requerer muito esforço político, financeiro, de articulação, enfim, e que é mais viável trabalhar por normas infralegais que sejam possíveis. E que, obviamente, o ideal para tomar qualquer decisão é esperar sair o regramento completo, e aí você conversa com o seu advogado. Se o seu advogado for o Alexandre Portes, você conversa com ele. Se for o Dr. Renato, você conversa com ele. Se for qualquer outro, você conversa com ele, tá bom? Então, basicamente, essa é a opinião do doutor, achei muito válida. O Dr. Renato, ele me respondeu o seguinte: sim, é possível operar com um grupo restrito de socorro mútuo nesse mercado regulado, inclusive a própria construção da lei prevê isso, obviamente, por aquela intervenção que a FENACAT fez, que é o seguinte: a própria construção da lei prevê um tratamento diferenciado para os transportadores de carga. Então, como a construção prevê uma exceção para os transportadores de carga, e essa exceção deve-se graças à intervenção da FENACAT, diga-se de passagem, então vai ser muito provável que outros grupos passem a exigir um tratamento com isonomia por parte do governo. Ou seja, se transportadores de carga podem ser tratados de maneira diferente, por que eu, que sou motorista de aplicativo, e o meu grupo restrito de motoristas de aplicativo, não podemos? Por que eu, que sou entregador de iFood, e o meu grupo restrito de entregadores de iFood, não podemos? Então, basicamente, a lei vai abrir essa brecha para essa discussão. Isso vai acontecer. Então, na visão do Dr. Renato, não só é possível operar como socorro mútuo, como a própria lei já está prevendo um tratamento diferenciado para as entidades de socorro mútuo ali, a partir do momento em que ela abre a exceção para os transportadores de carga. Dito isso, o que é importante então frisar? Quando você operava num mercado em que não tinha uma lei que regulamentava esse mercado, você tinha uma discussão judicial, uma insegurança jurídica muito grande, e aí você brigava na justiça e aí tinham várias associações que perdiam e várias associações que ganhavam. Basicamente esse era o cenário. A partir do momento em que vem um regramento, e aqui agora é a minha opinião, tá? E a minha opinião, diga-se de passagem, eu sou um defensor do livre associativismo, tá? Eu acredito que o livre associativismo é o melhor caminho, eu sempre acreditei nisso. Acredito que o livre associativismo é o melhor caminho, sem sombra de dúvidas, porém, é necessário encarar a realidade. Por quê? Porque na hora que vier o processo judicial, quem vai responder é quem está lá operando, não sou eu, entendeu? Então eu preciso passar para vocês a realidade. E qual é a realidade? Você atuava no mercado que não é regulado, e aí você vai responder, enfim, algumas ganhavam e outras perdiam, porque havia discussão. Hoje, a SUSEP vai dizer o seguinte: você opera rateio de despesas. Tem uma lei que regulamenta o rateio de despesas
para proteger patrimônio. E você não está seguindo a lei. Você está operando à margem dessa lei que existe. Entendeu? Então não é mais você vende seguro pirata. Agora você opera rateio de despesas pela proteção de patrimônio, existe a lei e você não está seguindo, meu amigo. Então, a argumentação para você dizer, veja bem, o que eu estou fazendo não é o que está na lei, eu não preciso me submeter a esse regramento, porque o que eu estou fazendo, ele não tem nada a ver com isso, na minha opinião ficou mais complexo, tá? Eu acho isso. E, pô, eu não sou advogado. Se tiver algum advogado aqui que fale, não, veja bem, não é assim, a gente tem um caminho aqui que você vai fazer e tal, beleza. Eu, Leandro, acho mais complexo, mas aqui é achismo puro também. Vamos ser sinceros, né? Então, beleza. Eu acho que ficou mais difícil se diferenciar da lei, beleza? O que vai acontecer então? Muitos não vão seguir a lei. Muitos vão tentar ali usar estratégias jurídicas para se defender quando vier a repressão estatal. E nós vamos descobrir quando isso acontecer. Quando começarem a vir os resultados das ações, é que a gente vai descobrir como é que vai ser a visão do judiciário para o socorro mútuo ou para o grupo restrito, num cenário em que existe uma lei que quer regulamentar o rateio de despesas oriundos da proteção patrimonial mutualista. Então isso vai ser descoberto aí ao longo do tempo. De qualquer maneira, a melhor coisa que você tem que fazer é conversar com o seu jurídico. Mas existem caminhos que eles são independentes da lei. Existem caminhos dentro do mercado regulado que eles não dependem do regramento das administradoras, do regramento da cooperativa de seguro, eles não dependem de nada disso. Foi um caminho que eu conheci recentemente, inclusive promovemos um evento em Vitória da Conquista para divulgar esse caminho, e eu achei fantástico, principalmente porque ele pode contemplar operações de proteção veicular pequenas, sem perder a autonomia, que tenham capacidade organizacional o suficiente para se unir com outras entidades pequenas e aí conseguir constituir, pavimentar uma estrada para atuar no mercado regulado, preservando sua independência. Então, se você quiser conhecer esse caminho, comenta aqui, eu quero, que daí eu vou lhe chamar no direct e a gente vai bater um papo, tá bom? Por hoje é isso, um abraço, fiquem com Deus.